trazer de volta o povo de Deus à presença do Pai. Mas eles buscavam. E Jesus, ele conhecia o desejo daquelas almas. Jesus sabia que eles não estavam com compromisso, eles não queriam buscar Jesus pela palavra que Jesus pregava, pelos ensinamentos que Jesus ensinava a respeito do reino dos céus. Porque Jesus, ele conhecia o reino do céu. Jesus desceu para pregar para nós, para nos mostrar o caminho, porque nós sabíamos, a palavra nos fala que o mundo já estava perdido, que Deus, olhando para a terra, não achava mais sequer porque o povo tinha todo se corrompido, e Deus preocupado com o que fazer, porque já tinha enviado os seus profetas, mas o povo não cria nos profetas. O povo, em vez de ouvir a voz dos profetas, matava os profetas. Deus enviou o seu único filho, mas mesmo assim o povo, tantos sinais que Jesus operava, eles não acreditavam. Eles vendo as maravilhas ali que Jesus fazia, os mortos Jesus fazia viver, as multiplicações, Jesus curar as enfermidades, expulsar os demônios, mas eles não acreditavam. Eles não acreditavam, eles não criam. Essa palavra que Jesus traz para nós esta noite. Jesus, ele é o pão da vida, irmãos. Nós temos que crer e acreditar em Jesus. Eu não sei qual o caminho que você está tomando na tua vida. Eu não sei qual o propósito que você tem colocado na tua vida, mas a palavra de Jesus fala que nós temos que trabalhar para nós ter uma vida espiritual. Não trabalhar pelo pão que perece, pela comida que muitas vezes perece, mas nós trabalhar e nos esforçar a servir, a buscar por Ele, a buscar a servir a Jesus, a buscar a vida eterna. É isso que Jesus queria dizer para aquela multidão: busque o pão da vida. Mas eles ainda retrocederam ainda Jesus. Mas Moisés deu o povo maná. Mas Jesus diz, Moisés, ele não deu o povo maná, porque quem deu o maná foi Deus que mandava o maná. Para ver como o povo, eles eram tão cegos nas escrituras. A palavra ali estava escrita, sendo nos dias de hoje. Quantos povos, irmãos, estão cegos? A palavra está, mas eles não compreendem. Deus quer que nós venhamos compreender a palavra dele. Porque Jesus, como ele disse, eu sou o pão que desceu do céu, o pão vivo. E aquele que crê em mim jamais terá fome nem sede. Aquele que acreditar em mim encontrará a vida eterna. É isso que nós temos que buscar, irmãos. Buscar, acreditar, a nos esforçar, conforme a palavra nos fala. A buscar a cada dia viver intensamente para o Senhor, a mudar muitas vezes as maneiras de nós servir, buscar servir melhor o Senhor, buscar agradar ao nosso Pai, irmãos, porque nós sabemos que são poucos que herdará a vida eterna. A palavra que Jesus tinha preparado era sobre a vinda do Senhor, para nós estarmos preparando, que a vinda do Senhor está mais próxima do que nunca. E Deus não quer que nenhum de nós venha ficar, porque Ele mesmo diz: aquele que o Pai me deu, esse é meu, eu não troco por nada. E se você está aqui esta noite, é porque você é do Pai, mas muitas vezes você ainda não está entendendo que Jesus tem te escolhido, mas muitas vezes você está andando e não tem enxergado que Jesus te ama. Mas Ele fala para você esta noite: foi o Pai que deu você para Ele, Ele não te troca por nada, mas temos que nós tomar a decisão, ao qual caminho nós queremos seguir, ao qual caminho nós queremos tomar, porque nós sabemos o melhor caminho é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós, aquele que desceu para padecer pelos nossos pecados, aquele que sofreu injúria, para que hoje nós possamos estarmos aqui. Então nós não podemos, irmãos, nos retroceder, não podemos nós desacreditar, perder muitas vezes a fé, porque sabemos que é os últimos momentos da igreja na terra, e se nós não nos despertarmos, muitas vezes nós seremos sucumbidos pelo inimigo. Muitas vezes o inimigo, ele vai nos tirar da presença do Senhor. Por isso não podemos nós andarmos como cegos. Aquela multidão, eles buscavam, eles seguiam Jesus, mas por causa do que? Dos sinais que Jesus operava. Mas eles não se preocupavam em a vida eterna. Eles não se preocupavam que depois que
partir daqui, o paraíso estava esperando. Então essa noite Jesus diz para nós nos preocupar com o paraíso, com aquilo que Ele tem preparado para a igreja dele. Oh, aleluia! Porque muitos irmãos, muitos da igreja não estão preocupados com esse dia. Muitos acham que o dia do Senhor nunca vai chegar. Grava aqui por enquanto, porque é por assim favor. que muitos falam. Há quanto Esse tempo fica está interno, claro. falando que o Senhor vai voltar? Porque nós temos que esperar no Senhor. Porque a palavra de Deus nos fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. É nós que temos que marchar na presença, nos esforçar. Porque sabemos que chegará dias maus. Será lançado pessoas, homens, que Satanás vai usar. Eles não terão dor da igreja. Eles não terão dor. Porque eles puderem enganar, eles vão enganar. E agora, se nós não tivermos preparado, se nós não acreditarmos em tudo que Jesus Cristo fez por nós temos que ter fé e acreditar que Deus desceu, não foi em vão, que Jesus Cristo não veio, não foi em vão. Foi um propósito para mim e para a tua vida. Porque Ele nos ama. Então por isso Jesus diz para nós essa noite: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai Deus o selou. Para isso nós temos que trabalhar. Não sei como anda a tua vida espiritual, eu não sei qual é o teu pensamento, mas Jesus fala contigo essa noite. Trabalhai, homem, pela vida eterna. Perseverai, mulheres, no caminho do Senhor. Esforçar naquilo que Deus preparou para nós. É tempo de nós se esforçar, irmãos. É tempo do povo, os verdadeiros adoradores, se levantar. Não podemos nós se retroceder por qualquer ventinho, não, irmãos. Não podemos nós baixar a cabeça por qualquer coisa, não. Porque Deus, Ele nos chamou, e aquele que Deus chama, irmãos, Ele é responsável. Se Ele te chamou, Ele vai te sustentar se você for fiel a Ele. Mas você não pode olhar pelos obstáculos. Você não pode olhar muitas vezes pelo aquilo que levanta, para muitas vezes te barrar. Porque Satanás, ele vai vir com tempestade. Satanás, ele vai tentar o que ele puder para nos afastar da presença do Senhor. Mas é nós que temos que ter o foco. Nós que temos que ter o nosso alvo, Jesus Cristo. Nós temos que entrar como Paulo: meu alvo é Cristo. Nós temos que compreender: não vivo mais para mim, mas Cristo vive em mim. Mas nos dias, ultimamente, o povo não está preocupado em o Cristo vive em mim. Muitas vezes está tirando o Cristo de lá, está afastando o Cristo de dentro. Muitas vezes achamos que da maneira entraremos no céu. Não, irmãos. Cada dia nós temos que se esforçar. Cada dia nós temos que buscar conforme o Senhor fala para nós essa noite. Os sinais já estamos aí. Não há mais tempo para nós, muitas vezes, ficar esperando se eu vou servir a Deus ou se eu não vou. Não há mais tempo, é tempo de despertamento. Se a palavra de Deus não despertar, irmãos, nada mais vai despertar. Se não crer, se não acreditar que essa terra está guardada para que o grande dia, a ira de Deus, que aqui nossa morada não é aqui. Muitos não compreendem. Muitos não entendem. Muitas vezes, assim, a maioria do povo acha que vai ficar nessa terra eternamente. Acha que não vai chegar no dia de partir. Nós temos que preocupar, porque sabemos que nós vamos encontrar com o Senhor. Mas aí vamos saber se nós vamos entrar para o céu ou se vamos ser lançados no fogo ardente. E muitos não estão preocupados com este fogo. Por isso que temos que muitas vezes nos preocupar. Preocupar para onde será quando eu partir daqui, para onde eu vou. É o momento de nós se preocupar, porque é aquela multidão. Quando Jesus fala para eles: Jesus me busca por causa da comida. Assim somos nós. Não temos que buscar Jesus em troca de bens materiais, em troca muitas vezes de favor, não, irmãos. Adorar a Deus é ser diferente. Adorar a Deus é você ter prazer de estar nos caminhos dele. É você ter prazer de ir na casa do Pai. Isso é adoração. É você fazer por Deus por aquilo que Ele já tem feito na tua vida, mesmo sem você saber. Sempre falo uma coisa: tudo
Tudo que nós fazemos nunca vai pagar o amor de Deus para conosco, o que tem feito pelas nossas vidas. Mas muitos são ingratos, muitos não agradecem o que Deus já tem feito. Glória a Deus. Muitos não agradecem, irmãos. Então que viemos nós se esforçar na presença do Senhor, porque é a recompensa para a nossa vida. A recompensa de Deus para aquele que se esforça. Nós temos que acreditar nas promessas do Senhor. Glória a Deus. Nós temos que acreditar que vai chegar o momento que nós vamos ser tirados daqui. Nós temos que acreditar, imaginar no paraíso que está preparado para nós. Nós temos que se preocupar, irmãos. Por isso que Jesus disse: o povo, eles duvidavam de Senhor, eles ainda pediram sinais. Opera tu os sinais para nós ver se realmente tu és o Cristo. Mais sinais que Jesus Cristo já tinha operado para aquela multidão. Já pensou você ver 5 pãezinhos ali se multiplicando? Mas mesmo assim eles duvidavam. E assim é nos dias de hoje. Quantos duvidam do mover de Deus? Quantos duvidam da palavra do Senhor? Não, irmãos, tome posse. Se o Senhor falou que você vai atravessar, você vai atravessar. Se o Senhor falou que Ele vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Se o Senhor falou que Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar. Mas você tem que acreditar. Você tem que querer que o Senhor vai te tirar muitas vezes deste buraco. Mas se você muitas vezes não acredita, como que o Senhor, como que Ele vai entrar com providência ao seu favor? Se muitas vezes nós mesmos, irmãos, não acreditamos no milagre, se nós mesmos não acreditamos no mover do Senhor, por que que Jesus fala: eu sou o pão da vida para os que creem em mim? Se nós cremos no Senhor, não importa, irmãos, o que passarmos. Se nós cremos no Senhor, andarmos retos, sinceros ao Senhor, não importa se vão nos apredejar. O que importa é que o Senhor vive em nós. E isso que nós temos que se preocupar. Não desagradar o Senhor. É saber: Senhor, vive em mim. E viver os mandamentos do Senhor. É viver para o Senhor como se fosse o seu último dia, irmãos. Porque é o último dia. Muitos acham que esse dia não vai chegar, mas quando chegar vai ser tarde demais. Muitos vão falar: eu podia ter feito, mas não fiz. Muitos vão falar: eu podia ter arrependido, mas não me arrependi. Eu podia ter consertado os meus caminhos, mas não quis consertar. Mas hoje tem ainda oportunidade. Então se tem que melhorar, melhore, irmãos. Se tem que se dedicar, se tem que entregar a vida para Jesus Cristo, entrega. Não espera mais nada deste mundo. Não espere, porque Satanás, ele está furioso, irmãos. Se nós podemos ver a fúria do inimigo, nós não brincávamos muitas vezes de ser crente ou não. Ser crente, irmãos, não é brincadeira. Eu prego isso para nós, assim como para mim mesmo. É ser diferente, irmãos. É ser um povo diferente, um povo aonde passar tem um bom testemunho. Ser crente muitas vezes não é só dentro da igreja, não é todo dia ir na igreja, porque muitas vezes nós falamos, não podemos deixar virar rotina. Muitas vezes fala: eu já vou na igreja quarta, sexta, sábado e domingo. Muitas vezes estamos esmurecendo, irmãos. Não podemos. A chama do Espírito Santo, nós não podemos deixar essa chama, ela não pode se apagar. Se você tem deixado essa chama se apagar, é hora de nós despertarmos, irmãos. É hora de nós atrair a atenção de Deus. É hora de nós, se nós estivermos errados, é hora de nós se consertarmos. Pedir ao Senhor: conserta-nos. Abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos, Pai. Muitos não acreditam, mas nós temos que acreditar, irmãos. Porque sabemos que nem todos vão alcançar a fé, mas nós acreditamos. Porque o próprio Senhor diz: felizes são aqueles que não viram, mas crê. Nós não vimos o Senhor operar maravilhas, mas nós acreditamos. Nós vivemos a promessa como se nós estivéssemos vendo o nosso Senhor operando as maravilhas, como se nós estivéssemos vendo Ele naquela cruz sendo crucificado por nós.
Muitas vezes podemos até sentir a dor que Ele passou por nós. Nós temos que acreditar e nos preparar, irmãos. Nos preparar para a vinda do Senhor. Não há mais tempo, eu sempre falo. Todos os profetas, quanto tempo tem sido pregada a palavra do Senhor? E muitos duvidando, e muitos zombando, e muitos achando, muitos não acreditando. Mas nós não podemos olhar para aqueles que não acreditam. Nós temos que olhar pelas promessas, pelaquilo que Deus tem feito para nós, nos permanecer de pé. Que nós sabemos, conforme a palavra do Senhor fala, muitos falam, o meu pai já morreu, minha mãe já morreu, que muitos duvidam, muitos não acreditam na salvação, muitos não acreditam que depois de partir daqui vai ter uma vida eterna. Muitos acham que a vida só acabou aqui. Muitos acham, até falam, eu vou beber o que eu puder, eu vou me prostituir o que eu puder, eu vou aproveitar aqui como que eu puder. Mas se enganando, irmãos, que depois que partir daqui vai ter que dar conta, que depois que partiu vai dar conta de tudo que fez, e vai ser tarde demais. Por isso eu falo, hoje é o momento para nós, é o momento oportuno. Adora, se tem que adorar, igreja, adora. Se tem que buscar, vamos buscar. Se temos que viver em comunhão com o Pai, vamos viver a partir de hoje. Se você tem andado, irmãos, esfriamente, se você tem feito a obra de qualquer maneira, a partir de hoje muda, irmãos. É dia de nós mudarmos, é dia de nós se esforçar, descer em oração, é buscar enquanto nós temos a oportunidade. É tempo de buscar, é tempo do povo reconhecer que cada dia se aproximando. Até mesmo o cientista está falando, irmãos, o povo não acredita. Cada dia a terra e o sol estão se encostando mais, mas o povo não acredita que é as mãos de Deus. Mas nós temos que acreditar, nós temos que perseverar, cada dia buscar, se esforçar, ter uma comunhão com Deus. Mas pastor, como que eu tenho uma comunhão com Deus? É oração, é conversando com o Pai. Muitas vezes nós não temos essa comunhão. Muitas vezes nós só viemos aqui, ouvimos a palavra, voltamos para a nossa casa. Não, é tempo de termos comunhão, falar com o Pai e viver. Viver porque a palavra nos pede, irmãos. Nós não podemos se afastar sequer uma vírgula da palavra. É viver, não é somente nós estarmos aqui dentro e lá fora ser outra pessoa. Eu digo para mim mesmo, nós temos que mudar. Buscarmos nós revestir das armaduras de Deus. Buscar nós estar cheio do Espírito Santo, cheio da graça do Senhor, para nós suportar os dias maus, os dias horrendos. Muitos acham não que esse dia vai chegar. E se esse dia chegar amanhã? E se para nós amanhã esse dia chegar? Nós temos que estar preparados. Você está preparado? Porque nós sabemos, a palavra de Deus fala, pode matar a carne. O próprio Jesus disse, pode matar a carne, mas a alma o homem não pode tocar. O homem não tem poder de tocar nas nossas almas. Pode ferir a carne, porque essa vai voltar para o pó, mas a nossa alma, ela vai viver do lado do nosso Pai eternamente. Então é tempo de nós se preocupar. Se preocupa. Se você não tem se preocupado, se você tem andado muitas vezes de qualquer maneira, começa a te preocupar hoje. Senhor, eu quero te agradar. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero ver como que eu faço para me herdar a minha vida eterna. Se eu tenho errado a partir de hoje, Pai, eu quero me consertar. Assim somos nós, a igreja. Senhor, se eu tenho me esfriado na Tua presença, Pai, que nesta noite o Senhor me desperta, meu Senhor, para que eu venha mais me preocupar, Pai, com a Tua vinda. Ou que quando eu partir daqui, Pai, quando o Senhor me ressuscitar entre os mortos, eu possa estar lá contigo. Eu possa ser ressuscitado para entrar para o paraíso. É tempo de nós se preocuparmos, irmãos. Não se esquecer, conforme o Senhor fala, as promessas do Senhor, ela nunca tarda. Ainda que para muitos ela se torna tarde, mas para o verdadeiro cristão ele tem que estar sempre esperando. Ele está sempre louvando. Pode ser hoje o Senhor voltar. Todo dia nós temos que estar com esse pensamento, irmãos. Pode ser hoje Jesus Cristo possa voltar hoje. Nós temos que deitar e levantar com esse pensamento. Hoje Jesus Cristo pode voltar. E como eu estou?
Será que eu estou pronto para subir com Ele? Será que o meu azeite, será que eu estou igual aquelas 5 virgens prudentes? Estou com azeite? Estou com a minha vida consertada com o meu Senhor? Nós temos que se preocupar que para isso Jesus Cristo, ele ensinava a multidão os caminhos à vida eterna. Muitos duvidavam, mas ele mesmo falava que ele veio do céu, ele conhecia o Pai. Mas o homem não, ninguém conhecia o Pai, ninguém conhecia Deus. Mas Jesus Cristo, ele conheceu e veio falando de nós. E veio também falando de nós, das coisas horrendas que haverá no inferno para aqueles que não renunciar, que não entender que Jesus é o Salvador. Não há outro caminho, irmãos. Nós compreendemos. Por mais difícil que esteja, peleja. Por mais travada que esteja a tua batalha, continue, porque nessa peleja nós sabemos que nós não vamos pelejar. Deus só quer ver a nossa fé. Deus, ele só quer provar se nós acreditamos realmente no Senhor, se nós estamos realmente firmes na promessa. Lembra de uma coisa: quando estiver difícil, é o Senhor que vai pelejar por vós. Não é nós que teremos que pelejar. Nós teremos que somente sermos obedientes, ser uma igreja obediente, ser uma igreja cheia da presença do Senhor. É tempo de nós não se esmorecer, irmãos, porque é dias maus, é dia que os povos estão desanimando, irmãos. O povo já não tem mais aquele fervor na presença do Senhor. Cada dia a chama está se apagando dentro da igreja. O povo acha que vem adorar a Deus de qualquer maneira. O povo não tem mais reverência na casa do Senhor. Acha que servir a Deus é de qualquer maneira. Não, irmãos. Nós temos que procurar trazer algo melhor para o nosso Deus. Trazer a nossa alma como cheiro suave e agradável a Ele. É tempo de nós mudarmos, irmãos. Somos aqui em poucos números, mas o que o Senhor trazer neste lugar, Ele quer que serva a Ele verdadeiramente. Ele quer que conheça cada palavra. Não importa, Ele vai trazer de um em um, mas aquele que Ele colocar aqui dentro, esse é para herdar a vida eterna. Esse é para herdar o paraíso. Cada um que Ele trazer aqui, só não vai sair daqui sem a bênção se não querer. Mas todo aquele que querer a salvação, o Senhor vai instruir esta alma como Ele deve fazer para herdar o reino do céu. Então que venhamos nós trilhar este caminho. Acredite, irmãos, que aqueles que não creem em Jesus Cristo, este jamais herdará a bênção. Aquele que não aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador, não chegará ao Pai. Não adianta. Muitos aí fora vão adiante das imagens, mas não vai chegar ao Pai, porque se não reconhecer que Jesus Cristo desceu neste mundo e padeceu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado ao lado do Pai, esse não vai herdar a vida eterna. Então temos que crer que o nosso Senhor lutou e está lutando por nós, intercedendo por nós. A cada dia o Senhor intercede pelas nossas vidas. Por muitas vezes nós desagradamos ao Senhor, mas Deus está lá com as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Quanto de nós não era para nós estarmos aqui hoje, mas é porque Deus tem promessas. Porque Deus tem promessa na tua vida. Porque senão você, o inimigo já tinha te tragado, mas você ainda não tem enxergado que Deus tem promessa na tua vida. Mas a partir de hoje comece a enxergar, comece a valorizar a vida que o Senhor tem te dado. Comece a valorizar. Valoriza aquilo. Muitas vezes o povo pode nos chamar de louco. Eu prefiro ser chamado de louco, mas ter a certeza que eu vou morar com Deus. Pode me chamar de louco, pode me chamar de qualquer nome, mas eu não largo aquilo que o Senhor tem me ensinado. Porque eu era louco como eles lá fora, mas a partir do momento que Deus, a palavra do Senhor falou comigo, hoje eu vivo para Cristo. Então que viemos essa noite viver para o Senhor. Acredite, irmãos, e se prepare para a vinda do Senhor. Nós sabemos que tudo aqui nesse mundo vai ficar, e tudo aqui será destruído. Então que viemos nós edificar a nossa casa no céu, a nossa casa espiritual no céu. Essa é a palavra que o Senhor tem colocado na minha alma. Busque, irmãos. Se tem de entregar a vida, entrega. Se tem que melhorar, vamos melhorar. Mas vamos fazer o melhor para o nosso Senhor, porque Deus, Ele já está cansado de fazer muitas vezes de qualquer maneira para Ele. Não, vamos fazer o melhor. Se é para nós fazer, vamos dar o nosso melhor, o melhor para o nosso Senhor, porque Ele deu o seu melhor para nós, o seu único filho para sofrer por nós. Ele não pensou nenhuma e duas vezes não. Ele falou: desce lá, meu filho, mesmo sabendo que Ele ia morrer por nós, mas Ele enviou o teu filho para nos salvar. Então vamos fazer o melhor para o nosso Senhor.
louvando a Ele, glorificando Ele, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Então venhamos nós ser gratos. A partir do momento que você quiser desistir, desanimar, eu não vou mais servir a Deus, lembra-te que o Senhor é bom, que Ele te formou, que Ele te criou, que Ele te sustenta de pé. Porque se Ele não tivesse sustentado de pé, você não estaria mais aqui hoje, porque Ele é maravilhoso, porque Ele nos ama. Então que viemos nós, a igreja, a verdadeira igreja, devolver este amor para o nosso Senhor, em boas obras, em obediência, em um verdadeiro cristão. É isso que Deus quer de nós, é dar a vida, viver, trilhar os caminhos do Senhor. Quem aqui não quer ser transformado como anjo, em corpo de glória? Nós queremos, nós lutamos, nós perseveramos para ver a face do nosso Senhor. Quem aqui não quer ver a face do nosso Jesus Cristo? Nós queremos todos ver, então nós temos que nos esforçar. Não se preocupar, conforme Jesus disse à multidão, não se preocupa com o alimento, que muitas vezes comemos aqui é lançado fora, mas vamos se preocupar com a nossa salvação. A partir de hoje vamos se preocupar com a nossa vida espiritual, porque glória a Deus, Deus já tem falado tanto conosco, irmãos, tantos profetas, quantos homens de Deus Deus enviou para pregar o Evangelho e continua enviando, e o povo está cego. Então não esmoreça, irmãos, porque haverá tempos difíceis. Nós sabemos que haverá tempos escandalosos, tempos que pessoas cruel, maldosas. Quando eu falo que Jesus lança isso, muitas vezes é pessoas que estão dentro da igreja, é pessoas que conhecem a palavra e volta para trás. Não volte, irmãos, marcha, porque mais perto do que nunca está de nós encontrar com o nosso Senhor. Marcha, persevera. Essa é a palavra que o Senhor coloca na minha alma para estar passando para os irmãos essa noite. Não desmoreça. O Senhor, irmãos, Ele se agrada quando nós fazemos com amor, com carinho. Faça para o Senhor o teu melhor, que você vai ver dentro da tua casa, você vai ver na vida dos teus filhos. O Senhor vai fazer o melhor. Você vai ver a diferença, porque Deus mesmo fala para nós que chegará o momento que nós veremos a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Se nós vamos servir a Deus verdadeiramente, nós vamos ver a diferença. Nós vamos estar marchando, andando. Quanto muitos estão caídos lá, quantos muitos a enfermidade está assolando, está com medo, nós vamos estar marchando com fé, porque nós acreditamos no nosso Senhor, que Ele é o nosso socorro. É isso que devemos nós sempre acreditar, irmãos. Que o Senhor abençoe a vida de cada irmão. Peço aos irmãos que possam se colocar